Fala galera, meu nome é Daniel, eu sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Copel, que é uma empresa atuando aí na área no setor de energia elétrica. Ela tem operações de geração, transmissão e também de distribuição de energia elétrica, então se tratando aí de uma empresa totalmente integrada dentro do setor de energia elétrica. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. A Capitalizo, para quem não conhece, é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós possuímos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos também o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para investimentos de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba os 3 planos em um só. Temos também o Full Trader, que utiliza análise gráfica e técnica para recomendação em investimentos de curto prazo, como é o caso de Swing Trade, Day Trade e Position Trade. E o Capitalizo Completo acaba englobando todos os planos em um só. Para quem quiser conferir o nosso trabalho, basta chegar em relatórios grátis. Você terá 3 opções, clicando aqui então no caso do relatório do Banco Itaú. Basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso não tenha preenchido ainda e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher então o seu número de celular. E se possui algum investimento, basta clicar aqui nessas caixinhas e basta chegar lá embaixo então e baixar o relatório. Então, falando aqui da Copel, que é uma empresa atuando aí no setor de energia elétrica. Ela atua tanto em geração como em transmissão e também em distribuição de energia elétrica. Ela é controlada pelo governo do Paraná, tendo sido fundada em 1954, veio abrir capital em 1994 na B3 e está listada na Bolsa de Valores de Nova York desde 1997. Ela também está listada na Bolsa de Madrid, na Europa, e está listada no nível 1 de governança corporativa da B3. Então, como eu falei, ela atua em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em geração, ela conta com 30 usinas próprias e participação em outras 11. Em transmissão, ela possui 4,6 mil quilômetros de linhas e 45 subestações. Na área de distribuição, ela possui 4,6 milhões de unidades consumidoras, sendo aqui a 4ª maior do Brasil em número de unidades consumidoras, e também possui uma atividade aqui em menor escala em telecomunicações, com 34,2 mil quilômetros de fibra ótica de extensão. Então esse aqui é um perfil resumido da Copel. Vale ressaltar então que em geração dessas 30 usinas, 17 usinas são hidrelétricas, então a principal fonte de energia é a geração através de usinas hidrelétricas. Tem uma usina térmica e 12 parques eólicos. Aqui então, em relação aos pontos positivos e negativos da Copel, primeiramente a diversificação dos ativos de energia elétrica. Como eu falei, ela tem atuação nas 3 principais áreas do setor. E o principal ponto aqui é que a empresa acaba mitigando riscos operacionais e na volatilidade de seus resultados, principalmente no que diz respeito à imprevisibilidade dos resultados na parte de distribuição de energia elétrica, até porque o segmento depende muito do consumo. Até nesse sentido, é importante ressaltar que a maior parte das receitas, mais de 60% das receitas, vem da parte de distribuição de energia elétrica, mas a maior parte do resultado operacional acaba vindo de geração e transmissão, até porque as margens em distribuição são mais reduzidas. Outro ponto importante ressaltar é que na área de distribuição, os custos não gerenciáveis, eles ocorrem em um dado momento e o reajuste tarifário vem a acontecer no futuro. O que acontece nesse sentido é que a empresa tem um descasamento no que diz respeito ao fluxo de caixa. Então, a empresa tendo atuação nas 3 áreas do setor de energia elétrica, ela acaba mitigando riscos, principalmente nesse sentido aqui, na área de distribuição de energia elétrica. É importante ressaltar também que a parte de transmissão é a área com maior previsibilidade de resultados, dependendo apenas da disponibilidade de ativos. E, em segundo lugar, a geração hidrelétrica, que só depende do cenário hidrológico, embora o cenário hidrológico acarrete em riscos inesperados quando o nível dos reservatórios caem abaixo do nível contratado.
Segundo ponto, a redução de investimentos. Isso aqui é uma perspectiva futura, inclusive divulgado pela própria empresa. Isso aqui baseado na conclusão de projetos. A empresa vem entregando projetos de usinas hidrelétricas. Uma, no caso, é a Colíder, localizada no norte do Mato Grosso, e o Baixo Iguaçu, no Paraná. São duas usinas hidrelétricas que já entraram em operação as primeiras unidades de geração. Então, a partir do momento que a empresa tem menos aportes nesse tipo de projetos, que são projetos volumosos, que já vem consumindo caixa há alguns anos, a empresa vem melhorando aí o que diz respeito, até o que a gente vai falar no próximo item, a alavancagem financeira. Mas continuando na parte de investimentos, ela também tem projetos de transmissão, que vão ser entregues em 2019, e projetos em complexos de parques de energia eólica no Rio Grande do Norte. De uma forma geral, com os investimentos, a empresa já vem com um fluxo de caixa livre negativo nos últimos anos. Inclusive, agora em 2018, a empresa apresentou um fluxo negativo de 300 milhões de reais. Considerando ainda o pagamento de 300 milhões em dividendos, ela teve um fluxo negativo de 600 milhões de reais. A perspectiva é que em 2019 esse fluxo de caixa já fique positivo e vá crescer para 2020 e 2021. Terceiro ponto, redução da alavancagem financeira, já sustentada pela redução nas atividades de investimento. A dívida bruta ela aumentou na última passagem, ela aumentou 17,6%, chegando a 11,6%. A dívida líquida, que é a dívida bruta menos o que a empresa possui de caixa e disponibilidades, então a dívida líquida é de 9,2 bilhões de reais, tendo crescido 8,2%. Como o EBITDA cresceu mais de 9%, cresceu acima da dívida líquida, a alavancagem financeira da empresa acabou caindo mesmo com o crescimento da dívida líquida. O ponto importante aqui também na redução da alavancagem financeira, além da redução em investimentos, é a receita adicional com o aumento da capacidade de geração de energia elétrica e também a maior disponibilidade de ativos na parte de transmissão. Então, com a conclusão das obras, a empresa terá maior fonte de receitas, o que também ajuda na queda da alavancagem financeira com amortização de dívida e também com elevação do resultado operacional. Quarto item, forte geração de caixa da Copel, geração e transmissão. A empresa tem nessa subsidiária um nível contratado abaixo da sua capacidade, em torno de 80%. Então a empresa acaba tendo menor risco quando os níveis dos reservatórios caem até esse patamar, até os 80%, o que acaba garantido para a empresa entregar energia contratada e não precisar ir no mercado à vista comprar energia para vender, até porque no mercado à vista a energia é mais cara. Então ela acaba mitigando riscos com a questão hidrológica. Ela também tem assegurada e tem contratos no Mercado Livre com grandes clientes industriais, contratos de longo prazo que garantem a maior previsibilidade da geração de caixa aqui na parte principalmente de geração. Em relação então ao quarto item é isso. Por fim aqui o aumento da demanda no setor comercial e também no setor residencial, como a gente observou aí nos últimos meses, ainda faltando um impulso mais da área industrial, do setor industrial. Aqui fatores que interferem diretamente no resultado da distribuição de energia elétrica do mercado fio, dependendo então do impulso maior para impulsionar o resultado dentro da parte de distribuição. Embora a empresa tenha apresentado aumento na receita nessa subsidiária, na subsidiária Copel Distribuidora, também impulsionada pelo reajuste tarifário, mas existe uma perspectiva de aumento da demanda já para 2019, sustentado pelo crescimento, embora ainda lento, da economia. Pontos negativos, como eu falei, o fraco desempenho da Copel Distribuição, aqui diz respeito às margens ainda espremidas da empresa. A subsidiária ela corresponde a mais de 60% da receita no consolidado, mas como a gente vai ver mais à frente, o EBITDA fica bem abaixo disso e ela inclusive tem uma proporção bem menor do que a parte de geração e transmissão. Então a empresa precisando aí melhorar as suas margens dentro da Copel Distribuição.
Risco de interferência política, até porque a empresa ela é controlada pelo estado do Paraná. A gente já viu casos de diferimento de reajuste de tarifas. A empresa acaba tendo que arcar com esses gastos, né? As empresas de distribuição de energia elétrica, elas têm custos não gerenciáveis que acabam sendo repassados para as tarifas. E, no fim das contas, se o governo decide por alguma questão populista, por exemplo, não fazer o reajuste tarifário, a empresa acaba arcando com esses gastos, até se o governo resolver realizar o reajuste tarifário futuramente, existe aí o risco de descasamento no fluxo de caixa, aqui no caso também de distribuição de energia elétrica, onde tem o maior risco de interferência política. A Copel também já teve interferência no que diz respeito à distribuição de lucros, então aqui sendo o segundo ponto negativo. Por último, risco hidrológico em cima na parte de geração. A partir do momento que os níveis dos reservatórios caem a um determinado nível em que a empresa precise ir para o mercado à vista comprar energia para cumprir com seus contratos, ela tem maiores gastos, até porque o mercado à vista tem energia elétrica mais cara, e aqui sendo então o último ponto negativo, que no caso é de todo o setor de geração de energia elétrica. Alguns números da Copel: ela está presente em 10 estados, principalmente no estado do Paraná, tem capacidade instalada de 5.675 megawatts, isso aqui na parte de geração. Agora, após o término das obras, ela irá para 6.365 megawatts, 4.564 quilômetros de linhas de transmissão, também vai aumentar esse número aqui após a conclusão de alguns projetos. Mais de 4,6 milhões de unidades consumidoras aqui na parte de distribuição, sendo a quarta maior distribuidora em unidades consumidoras do Brasil. 45% do EBITDA do consolidado, então, originado em geração de energia elétrica, mais ou menos 15% em transmissão. Então, a subsidiária de geração e transmissão em conjunto corresponde a 60% do EBITDA, agora em 2018. O valor de mercado da Copel de 9,9 bilhões de reais. Aqui, como eu falei, já para ficar mais visual o desenvolvimento do programa de investimentos, ela já vem reduzindo desde 2016, acabando aqui um ciclo. Depois de lá em 2010 a empresa ganhar leilões aí para a construção de hidrelétricas, a empresa agora vem com uma redução no seu programa de investimentos. Já agora, para 2019, é previsto uma queda de 23% no investimento total consolidado. Já teve uma queda em investimentos na parte de geração e transmissão em 2018, na comparação com 2017, e agora, no geral, então, uma queda de 23%. Isso aqui vai ajudar para a empresa ter, pela primeira vez nos últimos 5 anos, um fluxo de caixa livre positivo, o que pode, inclusive, acarretar no maior pagamento de dividendos, até porque, a partir do momento em que a empresa gera caixa através das operações acima do que tem de necessidade nas suas atividades de investimento, esse tipo de empresa do setor de energia elétrica acaba distribuindo boa parte do seu resultado, se tiver, obviamente, caixa para isso, e é o que vai acontecer já agora em 2019, em maior proporção em 2020. Aqui o índice de alavancagem, a gente pode ver, como eu falei, que a empresa precisou se financiar, né, até para concluir as suas obras. Ela foi ao mercado, aí, emitiu debêntures e pegou novos empréstimos e aumentou a sua dívida bruta em 17,6%. A dívida líquida cresceu 8,2%, lembrando que a dívida líquida é dívida bruta menos que a empresa tem em caixa, mas como a empresa elevou o seu EBITDA acima da variação da dívida líquida, a alavancagem ficou praticamente estabilizada. Ela caiu um pouco, mas com arredondamento aqui uma alavancagem de 3,1 vezes, mas de uma forma geral a expectativa é que a alavancagem caia, puxada pela diminuição no projeto de investimentos. Aqui só um panorama rápido da composição do EBITDA em 2018. Como eu falei, a Copel Geração e Transmissão corresponde a 60% do EBITDA e a parte de distribuição 25%. É importante mencionar que a parte de distribuição, repetindo, corresponde a mais de 60% da receita, demonstrando que a empresa ainda tem desafios em relação à margem operacional dentro da parte de distribuição. Aqui eu só vou tirar
a imagem para ficar melhor para visualizar, aqui já falando dos resultados de 2018, ela teve, a empresa então no consolidado, um crescimento de 6,5% na receita operacional líquida, impulsionada pelo aumento de 172% de energia vendida a clientes livres. Aqui são vendas da parte de geração de energia elétrica para clientes, principalmente grandes clientes da indústria, tá? Então a indústria, grandes indústrias, elas podem, de acordo com a legislação, comprar direto da usina, direto da geradora, e não precisando comprar das distribuidoras. Na parte de distribuição, destaque para o reajuste tarifário de 15,61% na metade de 2018. Em 2017 já tinha um outro reajuste tarifário, lembrando que esses reajustes são recomposição de gastos, até porque as distribuidoras muitas vezes elas precisam ir ao mercado à vista e comprar energia para cumprir seus contratos. Esses gastos eles são repostos no reajuste tarifário, mas nesse sentido acaba ocorrendo um descasamento no fluxo de caixa, até porque eles gastam primeiro para depois receber o reajuste tarifário, mas de uma forma geral também contribuiu com o aumento da receita operacional. Outro ponto, mercado fio, que é intimamente ligado com o consumo e impulsiona o resultado da parte de distribuição, cresceu aqui 1,9%, precisando de um impulso maior ainda. Então o resultado da parte de distribuição sendo muito mais sustentado pelo reajuste tarifário do que propriamente pelo consumo. Então aqui um ponto-chave para melhorar o resultado da empresa. Maiores gastos, mais energia comprada para revenda e encargos de uso da rede elétrica, aqui também é intimamente ligado com reajustes tarifários. Outro ponto positivo, a empresa conseguiu diminuir em 41,5% a despesa financeira líquida. Isso aqui é outro ponto que vai levar a empresa a reduzir sua alavancagem, até porque hoje nós temos uma taxa Selic e a taxa de juros menor que nos últimos anos, aí até inclusive em patamares históricos. Programa de investimentos, crescimento de 2,4%, margem líquida aqui passando de 8% para 9,7%. De uma forma geral, então, os resultados da Copel vindo bem positivos, tanto na parte de geração quanto na parte de distribuição, precisando dar uma melhorada aqui na parte de consumo dentro da área de distribuição. Bom, então em relação à Copel, nós observamos uma oportunidade de investimento voltada para a distribuição de proventos no longo prazo, principalmente no que diz respeito a essa queda nos projetos, essa queda no plano de investimentos, o que vai fazer a empresa ter maior geração de caixa, e isso vai acarretar em maior distribuição de dividendos e também galgado aqui pelo crescimento do lucro líquido ao longo dos próximos anos. Já tivemos um crescimento agora na passagem para 2018 de 29%, esperamos resultados positivos, mas devido ao preço hoje praticado em mercado secundário, a nossa recomendação é de manutenção do ativo em carteira e não de compra. Isso aqui com visão para longo prazo, tá certo? Então em relação à Copel é isso, até o próximo vídeo e um abraço.